Vamos à palavra. Você dê sempre a primazia à palavra, ouviu? Glória a Deus pelo louvor. São pessoas ungidas por Deus para isso. Eu não fui ungido para cantar. Elas foram para tocarem também. Glória a Deus por isso. Mas dê sempre a primazia à palavra. Okay? A palavra é a inspiração de Deus, é a vontade de Deus para a nossa vida. É a palavra de Deus que muda a nossa vida. Deus criou os céus e a terra pela sua palavra. Sim? E creia na palavra. À medida que você ouve a palavra, não fique atento à mosca que pousou ali e agora onde é que ela vai. Eu aposto que vai para a direita. O outro diz, não, vai para a esquerda, aposta aí. Você não veio aqui para estar a olhar para as moscas? Você veio aqui para ouvir e receber a palavra de Deus. Sim? E o apóstolo Paulo disse que quando nós misturamos fé na palavra que ouvimos, ela opera em nós. Eu quero dizer-vos o seguinte, esteja com a sua fé na expectativa, que enquanto você ouve a palavra, você será curado, você será livre de dores, virá inspiração à sua vida para tomar até decisões. Eu creio nisto. Em Atos, no capítulo 10, diz que o apóstolo Pedro estava a pregar e enquanto ele pregava, o Espírito Santo desceu sobre todas aquelas pessoas que estavam a ouvir o Evangelho pela primeira vez. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Acabou a reunião. Toda a gente a falar em línguas. Então, enquanto você ouve a palavra, coisas sobrenaturais acontecem. Creia nisso. Eu creio. Aleluia. E tenho essa convicção aqui no meu espírito. Glória a Deus, que é isso que a palavra de Deus faz. Vamos orar. Querido Senhor, te dou graças pela tua palavra. Como já aqui foi dito hoje, a tua palavra é como tu. É viva, eterna, eficaz, invencível, toda poderosa. A tua palavra é a tua inspiração para nós. A tua vontade, os teus pensamentos para a nossa vida. Oh, é luz para os nossos pés, uma lâmpada para o nosso caminho. E Senhor, dá-nos revelação da tua palavra esta manhã, para a nossa vida mudar. Transforma a nossa vida, Senhor, pela tua palavra. Amém. Está a funcionar. E já agora, Senhor, acima daquilo que eu pedi, estou seguro que tu já começaste a fazer. Aleluia, glória a Deus, está a funcionar, amém? Diga, a minha mente está aberta, o meu coração receptivo para receber a palavra invencível, toda poderosa, palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Mais nada. Abra uma Bíblia em Hebreus capítulo 3. Nós estamos a falar sobre a nossa confissão e esta é a segunda mensagem sobre este assunto. Nós vimos a semana passada que a confissão bíblica é muito mais do que meramente falar positivo. A confissão bíblica funciona não por ser positiva, ok? A confissão bíblica funciona porque contém em si a palavra de Deus. A confissão bíblica é quando nós colocamos no nosso coração e na nossa boca o que Deus diz. O assim diz o Senhor, o está escrito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é vida e saúde. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. A palavra é espírito e vida. Não é um pensamento positivo. Deus não vela sobre pensamentos positivos, nem sobre palavras positivas para a confirmar. Deus vela sobre a sua palavra para a confirmar. E há declarações positivas que, embora sejam positivas, nada têm a ver com a palavra de Deus. Sim ou não? Sim. Ok. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim. Esta é uma tradução diferente, ok? Você notará há algumas diferenças de leitura, mas o sentido é o mesmo. Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial. Aleluia, fomos convocados para o jogo, sim ou não?
Ninguém está no banco. Diga à pessoa que está ao seu lado, estás convocado para jogar a titular. Glória a Deus. Da convocação celestial, considerai com toda a atenção. É por isso que eu gosto desta tradução. Considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Olhe para mim. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Nós vamos ler mais 2 versículos bíblicos e depois vamos voltar aqui, está bem? Veja aí Hebreus 4:14. Está logo aí ao lado a ouvir a conversa. Olha ele aí. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de entrar nos céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa confissão. Uau! Ou seja, visto que temos este grande sumo sacerdote Jesus Cristo, vale a pena reter com firmeza a sua confissão. Sem flutuar, dizer hoje uma coisa, amanhã outra. Retenha firme, porque temos um sumo sacerdote à direita do Pai, que é chamado sumo sacerdote da nossa confissão. E isso tem algo importante. Você sabe que, segundo a lei, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade é confirmada. Sim? É um princípio. Este é o segundo versículo que estamos a falar sobre a mesma coisa. Veja agora comigo, Hebreus 10, 23. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Sabe, o salmista diz assim: muita paz têm os que meditam nos teus preceitos. Glória a Deus. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Porque vale a pena reter firmemente a sua confissão? Porquê? Porque aquele que fez a promessa é fiel. Porque fiel é aquele que prometeu, o qual também o fará. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 3, bora lá. Para que se cumpra o que foi dito por Augusto há 3 minutos atrás. Hebreus 3, versículo 1. Sendo assim, santos irmãos, diga eu sou santo, não parece, mas sou. Participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Então olhe para mim. Aqui. O que é que isso quer dizer? Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Quero mostrar a vocês umas imagens do Velho Testamento. A Bíblia diz que as coisas que foram escritas para nosso ensino hoje foram escritas. A Bíblia também diz que a lei e as coisas todas subordinadas à lei eram figuras daquilo que viria a manifestar-se. A própria Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 10, dizendo que Moisés foi fiel em toda a sua casa e que foi fiel em anunciar as coisas que viriam a manifestar-se. Por isso é que quando nós falamos sobre a lei e a graça, eu disse a vocês que de acordo com João, capítulo 1 e versículo 17, a verdade está do lado da graça e não do lado da lei. Ok? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a lei não era a verdade. A lei era o testemunho da verdade que viria a manifestar-se. Então a lei aponta
todo o cerimonial, os utensílios do tabernáculo, o próprio tabernáculo, tudo eram figuras visíveis daquilo que é espiritual e daquilo que viria a manifestar-se. Ok? Então quero mostrar a vocês 3 imagens para compreendermos bem Hebreus 3:1. Carla, por favor. Este é o tabernáculo. Obviamente é imaginação, não há fotografias da época, acho que é as últimas que havia, perderam-se na Segunda Guerra Mundial. Estou a brincar. Ok, isto é baseado na descrição bíblica. O tabernáculo era algo deste género, ok? Tinha o átrio, é todo este pátio, esta área aqui dentro das cortinas. Tinha ali o altar do sacrifício e tem aquela cabana. Por cima estava a coluna da nuvem durante o dia e à noite transformava-se numa coluna de fogo. E à volta está todo o arraial. Era imenso, ok? Isto é uma pálida ideia. Você imagina 600.000 tendas. 600.000 tendas com corredores que dividiam uma tribo da outra e ainda todo o espaço central. O tabernáculo ficava no meio do arraial. Todo o espaço, portanto imagino que era uma área a perder de vista. Concorda comigo? Ok. Este era o tabernáculo. A segunda imagem, por favor, Carla. E esta é a planta, digamos assim, é um corte, um alçado do tabernáculo. Daquela tenda que vocês ali viram. Eu vou chegar aqui para indicar melhor a vocês. Vejam. Aqui estava a entrada, a cortina, onde só os sacerdotes entravam. Aqui estava a mesa dos pães, Jesus é o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aqui estava o candelabro com 7 lâmpadas, Jesus é a luz do mundo. E aqui estava o altar do incenso, ok? Então todos estes objetos apontam para a obra de Jesus Cristo. Então este é o lugar santo, só os sacerdotes podiam entrar aqui. Se entrasse aqui, uma pessoa do povo morria, caía ali logo morto. Bem, mas isso nunca aconteceu, ok? Depois tem uma segunda cortina, uma segunda porta, isto dentro da tenda, porque de acesso ao tabernáculo tem 3 portas, lembram-se? Aquela logo, quer mostrar atrás, Carla, por favor? Tinha aqui esta, a primeira entrada, ok? E achei muito interessante que um dia a Sara deu um estudo sobre isto, não é? E explicou qual era o nome destas 3 entradas. O nome da época. Esta chamava-se Caminho. A próxima? Esta, o segundo véu, é verdade. E o terceiro véu, vida. E quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Uau, Jesus estava a dizer tudo, não é? Então, depois do lugar santo, tinha esta... É a terceira cortina, como referi. E aqui dentro, só o sumo sacerdote entrava só uma vez no ano. E isto depois de fazer todo o cerimonial da purificação dos seus próprios pecados, ele entrava aqui dentro com uma bacia, com o sangue do cordeiro, e sapiscava, aspergia a arca da aliança que estava aqui como símbolo da própria presença de Deus. A arca fala-nos de Jesus Cristo também, ok? E hoje não é o assunto. E então Deus, este sangue aspergido sobre a arca da aliança, sobre a tampa da arca, chamada também de propiciatório, cobria o pecado do povo. Ok? Terceira imagem. Então aí está o sacerdote. Aqui estava o propiciatório, a tampa, os 2 querubins que tinha por cima da tampa, e ele sapiscava com sangue, o propiciatório, e esse sangue cobria o pecado do povo. Este é o sumo sacerdote, que uma vez no ano apresentava-se diante de Deus, diante da presença de Deus, com sangue. Agora olhem para mim. Obrigada, Carla. Eu estou a mostrar isto para vocês perceberem qual era o trabalho do sumo sacerdote. A função do sumo sacerdote. Apresentar-se diante de Deus com o sangue. Porque Hebreus 3:1 diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão.
Mas hoje, ele como sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele não se apresenta diante do Pai mais com sangue de cordeiros ou o que seja. Ele fez a expiação por nós, sim, porque esse sacerdote do Velho Testamento era uma figura de Jesus Cristo. Ele fez a expiação por nós no santuário verdadeiro no céu, porque este tabernáculo é uma figura do verdadeiro que está no céu. Aleluia, glória ao teu nome. Irmão, eu não estou maluco não, de vez em quando dá-me assim uns vibes. Aleluia. Sabe o que é isto? Para você não achar que eu estou mesmo que me saltou a corrente. Isto é o testemunho do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que o reino de Deus é alegria. Não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. Então, quando eu digo quando eu falo, sei lá, eu de vez em quando venho cá dentro assim o testemunho de que, uau, é como se Deus dissesse, agora acertaste. Estou contigo, ok, subscrevo. Aleluia, bem. Então, Jesus não mais se apresenta diante do Pai com sangue, fez uma vez para sempre. Hebreus capítulo 10 diz-nos isso. Mas há pessoas que pensam que quando Jesus disse na cruz, está consumado, Jesus terminou o seu ministério. Bem, na verdade ele terminou o seu ministério terreno, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na sua ressurreição, Jesus entrou num novo ministério. E a Bíblia diz que ele agora é sacerdote, ou sumo sacerdote eterno, que é o nosso intercessor. Ele entrou no ministério de mediação entre Deus e o homem. Não é que ele está à direita do Pai a interceder por nós, não fazia outra coisa, Jesus tem muito mais para fazer. Não, ele está lá num trabalho de mediação, o elo de ligação entre Deus e o homem. Por isso a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Uau! Quando Deus Pai olha para si, Ele não vê si, Ele vê Jesus em si. E quando o Pai olha para Jesus à sua direita no céu, não é Jesus propriamente que Ele vê, mas Ele vê o Antônio, Manuel, a Olga também, não é? Pois. A Olga, a Teresa, a Filomena, o Augusto, o Danilo, o Nelson, o Nuno. Ele vê você. Por quê? Porque Jesus está naquele lugar como nosso representante. E nós estamos aqui como seu representante. Aleluia! Glória a Deus! Então este é o ministério atual de Jesus. O sumo sacerdote do quê? A Bíblia diz, lemos lá 3 vezes, da nossa confissão. Então o que Jesus hoje apresenta diante do Pai, no seu ministério de nossa representação, de sumo sacerdote da nossa confissão, repito, o que ele apresenta diante do Pai é a sua confissão. O que sai pela sua boca faz eco no céu. Nem tudo. E já vamos ver. O sacrifício deveria ser perfeito. Segundo a lei, o cordeiro do sacrifício, cujo sangue o sumo sacerdote apresentava diante de Deus, deveria ser um cordeiro perfeito, um macho de 3 anos. Não podia ser coxo, nem cego, nem doente, nem ter defeito algum. Está a ver? Às vezes, sei lá, queimou-se e queimou o pelo. Vai uma pelada lá, mas é para matar, qualquer coisa serve. Deus não aceitava esse sacrifício, tinha que ser perfeito. Ora, o sacrifício, isso era uma figura do real, do original, do que realmente conta. O sacrifício que Jesus apresenta, a confissão que Jesus apresenta diante do Pai, não é uma confissão qualquer.
É a confissão perfeita, segundo a palavra de Deus. Veja aí Hebreus 5, para tirarmos aqui as temas. Hebreus 5, versículo 1. Diz, portanto, todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade. Então, olhe para mim. Todo sumo sacerdote, a tradução mais normal diz, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. E esta diz, porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus. De uma forma ou de outra, olhe para mim. O sumo sacerdote era constituído para representar o homem diante de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, era o povo que entrava, entende o que eu quero dizer? Ele estava ali não somente por si mesmo, porque ele também levava pecados consigo, entendeu? Estava ali por si próprio, mas em representação do povo também. Sobretudo em representação do povo. Nas coisas concernentes a Deus. Hoje o nosso sumo sacerdote também se apresenta diante do Pai em nossa representação. E a confissão que ele apresenta diz que são das coisas referentes a Deus. Então toda a confissão que sai da sua boca, mas que não se enquadra naquilo que é referente a Deus, Jesus não apresenta essa confissão. Ele só apresenta a confissão referente a Deus, ou às coisas de Deus, que está em linha com a palavra de Deus, naquilo que a Deus se refere. Eu explico. Vou fazer um desenho. Quando alguém abre a sua boca para dizer isto, ai, a vida está pela hora da morte. Há gente que acha muita piada a isto. Na verdade, há pessoas que falam isto para que os outros achem piada. Porque tem sempre logo alguém a concordar. Oh, filho, a quem o dizes? Ai, ando aqui que nem posso, ando todo torcido. Oh, se tu andasses como eu, nem força tinhas para falar. E depois é a disputa, quem tem a doença maior. Olha, isto aqui, estás a ver, isto aqui? Foi um cão que me mordeu. E a outra logo mostra as mazelas. Olha, isto aqui foi um crocodilo. Como a outra, olha, isto aqui foi um leão, e isto foi uma zebra, e isto foi um rinoceronte, e mostra as cicatrizes todas e as mazelas. Até que lhe pergunto, mas o que? O senhor é caçador furtivo? Caçador furtivo eu? Eu queria ver se não parassem o carrossel que era de mim. Então, qualquer das formas. Quando a pessoa abre a sua boca para dizer, estou tão mal, qualquer dia sou eu. Um dia deste não, foi mesmo hoje, mas não vou dizer o nome de ninguém. Sei que a pessoa não se importa. Também não estou a revelar quem é. O senhor disse assim, tenho alguém de família que já está em idade bastante avançada, e a pessoa estava a dizer assim, se eu for à frente. E eu disse, ei, então, como é que se vai fazer planos para ir à frente de uma pessoa que já tem, 80 anos? Que é isso? Você quer ir à frente em tudo, não é? Calma, deixa os outros ir, você tem tempo. Essa confissão Jesus não apresenta diante do Pai, isso era apresentar o cordeiro cego, aleijado, doente. Jesus não faz isso. A Bíblia diz que Ele é fiel ao seu ministério. Jesus é fiel a apresentar diante do Pai a confissão concernente a Deus.
Ai, não sei como é que vai ser para pagar as contas, cada vez está pior, cada vez está mal, está mal. Vai chegar à altura que nem dinheiro tenho para uma tigela de sopa. Há gente que fala assim e acha que está a dizer uma grande coisa. Jesus não apresenta essa confissão ao pai. Era como se o pai dissesse, o que é que o meu filho está a dizer? Nada, pai. Nada. Não, ele está a falar. O que é que ele está a dizer? Está a dizer nada, pai. De acordo com a tua palavra, nada. Nada que se aproveite. E é o que mais fazíamos. Não vou confessá-lo. Aleluia. Jesus, como sumo sacerdote fiel ao seu ministério, ele apresenta diante do Pai a confissão das coisas concernentes a Deus. Jesus não apresenta a confissão que glorifica o inimigo, que teve a habilidade de afligir a sua vida e neutralizar as promessas de Deus para si. Não, Jesus não apresenta aquilo que glorifica o inimigo. Jesus apresenta a confissão que glorifica a Deus. As coisas concernentes a Deus. É quando no meio da aflição, não tendo dinheiro para comprar a tigela de sopa, você levanta as suas mãos e diz, graças te dou, Senhor, pela tua fidelidade. Tu és o meu Deus, tu és o meu ajudador e eu não temerei. Tu és o meu provedor e os meus olhos estão postos em ti. Jesus chega-se diante do Pai e diz, Pai, o António, no meio da sua necessidade, da sua aflição, esta é a sua confissão, de que eu sou o seu provedor, de que segundo as nossas riquezas, Ele tem as suas necessidades supridas. Abriu a boca para louvar e agradecer pelo suprimento das suas necessidades. Eis aqui o seu sacrifício. E é como se o Pai dissesse, pois assim seja com Ele, conforme Ele falou, assim lhe suceda. Oh, glória a Deus! E o que você confessou é o que você começa a ter na sua vida. Glória a Deus, Deus começa a levantá-lo e a prosperá-lo, circunstâncias à sua volta começam a encaixar-se umas nas outras para seu benefício. Glória a Deus! Posto isto, não está nas mãos de Deus. A sua mudança está na sua boca. As circunstâncias não podem ditar o que você vai querer ou que você vai confessar. Isso é uma escolha sua. Diga, eu escolho o que eu vou dizer. É no meio dos sintomas da enfermidade. E você levanta as suas mãos para dar graças a Deus pela sua saúde. E confessa, estou sarado pelas feridas de Jesus. Não vivo pelo que eu sinto, não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio, e eu creio que a palavra de Deus é verdadeira e está a operar na minha vida. Estou sarado pelas feridas de Jesus. Jesus, como Ele é fiel, Ele não deixa escapar uma. Ele é fiel ao seu ministério. Sempre que você abre a sua boca para falar o que Deus diz, Jesus apresenta-se diante do Pai. Pai, esta é a confissão da Filomena. No meio dos sintomas da enfermidade que ameaçam tirar a sua vida, ela abriu a sua boca e retém a sua confissão. Pelas minhas feridas, ela foi sarada. E eu sou a palavra, eu estou de acordo com ela, porque esta é a palavra. E o Pai diz, pois assim seja com ela. E a Filomena é livre da enfermidade. Glória a Deus! Aleluia! Pastor, isto parece muito simples para ser verdade. Não é assim tão simples, porque se fosse, você já fazia isso há mais tempo. Acho que isto não era para dizer. Amém! Glória a Deus! Abra aí Hebreus 13, versículo 15. Hebreus 13, versículo 15. Sendo assim, isto tem que ser lido de outra maneira. Tem um dedo à mão?
Ponha um dedo aí em Hebreus 13 e vamos voltar a ler Hebreus 5, está bem? E depois, porque liga uma coisa na outra, aqui nesta tradução que eu estou a utilizar. Porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus. Agora Hebreus 13, 15. Sendo assim, entendeu? Aqui a ligação. Sendo assim, vou ler outra vez. Fica aí, em Hebreus 13, ouça só. Porquanto todo o sumo sacerdote escolhido dentre os homens é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus. Não é em questões relacionadas com o inimigo, entendeu? É em coisas referentes a Deus. Versículo 15 agora, Hebreus 13. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Glória a Deus! Qual é o sacrifício que ele apresenta diante do Pai? É um sacrifício de louvor. E que sacrifício de louvor é esse? É o fruto dos nossos lábios. Não é o fruto dos lábios que confessam a miséria, que confessam a doença, que confessam os problemas, que glorificam o inimigo. Não, é um fruto dos lábios que confessam o seu nome. O que eu tenho em seu nome. Oh, o que o seu nome faz por mim. Glória a Deus. É isso que Jesus apresenta diante do Pai. Aleluia! Vou-vos contar um episódio que mudou a minha percepção a respeito de tudo isto. Na verdade tenho mais, mas vamos ficar por aqui. Alguns de vocês já ouviram esta história, mas digo também porque fica gravada. Você que está a assistir este vídeo, creia também. A palavra de Deus chega aí também, ok? E o mesmo que temos aqui, você pode ter aí se você crer, porque Deus não tem problemas com a distância, tá? Veja, quando antes do Júnior, o meu filho mais velho, nascer, a gravidez foi muito atribulada, ameaça de aborto, sangramentos, etc. E a médica tinha dito: o que é bom fica, o que não presta sai. Mas você é pai, certo? Ou mãe, você não gosta desta notícia, concorda comigo? E eu recordo-me de me lembrar de Deuteronômio 28, que diz: bendito é o fruto do teu ventre. E diz também num dos salmos que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então eu fiz desta palavra a minha confissão. E recordo-me, durante os 6 meses seguintes de gravidez, depois de ter acontecido isto, eu deslizava da cama de madrugada, vinha para a sala, agradecer a Deus pelo meu filho. Graças te dou, Senhor, por essa gravidez normal. Graças te dou, Senhor, porque o menino vai nascer e tudo está bem com ele, porque a tua palavra diz. Não é o que eu acho, o que eu gostaria de. A tua palavra diz. Deus vela, não é o que eu acho nem o que eu gosto. Deus vela para cumprir a sua palavra. A tua palavra diz: bendito é o fruto do teu ventre. A tua palavra diz: os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Assim que eu ponho-me de acordo com a tua palavra e declaro: o menino vai nascer e tudo está bem com ele. Eu ainda não sabia isto. Não tinha revelação sobre isto. Eu só sabia que era isso que eu devia falar, a palavra de Deus. Quase todas as noites, eu deslizava da cama, vinha para a sala e retinha firme a minha confissão, o meu sacrifício de louvor. Porque veja, Hebreus 13, nós acabamos de ler, ofereçamos por Ele. Embora Jesus o apresente a nossa confissão diante do Pai, a oferta é nossa, o sacrifício é nosso. Só que Ele é o intermediário e Ele é que o leva lá ao Pai. Mas nós é que mandamos, entende o que eu quero dizer? Porque diz lá, ofereçamos por Ele continuamente a Deus sacrifícios de louvor. Então esse era o sacrifício que eu estava a oferecer e que Jesus levava até ao Pai. Eu imagino Jesus lá: Pai, o Augusto
no meio da ameaça de perder o seu filho primogênito, ele abriu a sua boca e retém firme a sua confissão. Bendito é o fruto do ventre, e os filhos são herança do Senhor, e o seu galardão, e eu estou de acordo com ele. E ele está a dizer, por causa desta palavra, o menino vai nascer e tudo está bem com ele. 6 meses, mas foi os piores 6 meses. À minha frente só apareciam crianças com problemas de nascença, de forma que aquelas imagens bombardeavam a minha imaginação. Quando eu deslizava da cama e ia para a sala, aquelas imagens vinham à minha mente, e aquele pensamento: vai ser assim, vai ser assado, perdeu sangue, não vai ter uma formação perfeita, isto e mais aquilo, e mais aquilo, e mais outro. Uma guerra! E eu tive que tirar a minha atenção dessas coisas e dar a minha atenção à palavra de Deus. Olhar para o meu sumo sacerdote e confiar na fidelidade ao seu ministério. Graças te dou, Senhor. Tu dizes na tua palavra: bendito é o fruto do teu ventre. A tua palavra também diz que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Te agradeço porque, seguro nesta palavra, eu declaro: o menino vai nascer e tudo está bem com ele. O Júnior nasceu uma sexta-feira às 20 para as 7 da noite, dia 5 de julho de 1991. Essa mulher estava lá, não era? Na segunda-feira anterior, isso foi uma sexta-feira, na segunda, de madrugada, de domingo para segunda, eu acordei durante a madrugada e a porta do meu quarto estava entreaberta e vi a luz do corredor acesa. Qualquer pessoa com 2 dedos de testa levanta-se e vai apagar a luz. Senhor, a menos que seja outra pessoa a apagar a luz lá de casa. Aí, assim. Eu levantei-me para abrir a porta, não é? E desligar o interruptor. Mas quando eu abro a porta, do lado de lá da porta, não era a luz do teto que estava ligada, era o anjo do Senhor. Ou seja, eu não andei a ver anjos atrás de cada esquina. Na verdade, eu desconfio das pessoas que falam essas coisas. Ok? Vêm anjos em todo lado. Olha, está ali um anjo. Olha, está ali. Olha, está. E eles estão por aí. Estão. Mas é isso. Era um anjo do Senhor. Eu sei como ele era. Cabelo branco. Branco. Parecia uma lâmpada fluorescente. Todo ele. Está a ver? Você olha para a lâmpada fluorescente, neon, não fere a sua vista, você consegue ver os contornos e irradia luz, luz própria. Era assim o corpo dele. Cabelo branco, 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 caía pelos ombros. Liso. Risca ao meio. Penteou-se antes de ver. Um manto branco, uma veste branca até aos pés, até ao chão. Eu não vi os pés dele, batia no chão. E um cinto, digo eu, de ouro, porque dá-me a impressão que era de ouro, assim direito, aqui embaixo era direito. E era para aí desta largura, assim de lado, bem, uns 10 centímetros. Mas a parte de cima do cinto fazia um bico assim, ia crescendo, fazia um bico até o peito. E ele olhou para mim, e eu olhei para ele. Irmãos, há coisas que eu não tenho como explicar, entendeu? Porque eu pensei, como é que eu não me assustei? Podia-me ter assustado, podia ter... O que é isto? Não sei explicar, parece que você é envolvido por qualquer coisa e olha para ele, nunca viu na vida e diz: oi, tudo bem? Então, como é que vai isso? Parece que o vê todos os dias, é estranho. Não sei explicar. Porque é uma experiência espiritual, certo? Ele olhou para mim e disse assim: vim da presença do... sempre com os braços caídos. Vim da presença do Altíssimo para lhe dizer. Respeitinho é muito bonito. Eles são nossos servos, que eles tratam-nos com respeito. Na nossa cultura é assim, ok? Para lhe dizer. Fez uma pausa assim e disse: o menino vai nascer e tudo está bem com ele. E ausentou-se, foi embora. Eu não pensei nada no momento. Fiquei assim. Já não dormi o resto. Pensar.
O menino vai nascer, tudo está bem com ele. O menino vai nascer. E até que me caiu a ficha. Espera, isto é o que eu ando a dizer há 6 meses. Ele veio da presença do Altíssimo para me dizer a minha confissão. As minhas palavras foram ouvidas. E Deus enviou só para dizer: quédate tranquilo. Hijo mío, que está tudo sob controle. O menino vai nascer e tudo está bem com ele. Uau, e o menino nasceu e tudo está bem com ele há 23 anos. Glória a Deus, glória a Deus. Lembram-se daquela passagem de Daniel, quando ele começou a buscar a Deus, ok? E veio um anjo do Senhor e disse-lhe assim: desde o primeiro dia que as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Foi o que aconteceu com este. Ele veio, não tinha asas, às vezes perguntam: tinha asas, pastor? Não, este não tinha asas. Ele veio por causa da minha confissão. O menino vai nascer e tudo está bem com ele. Qual é a sua confissão? Ai, pastor, não está a dar, eu estou a tentar, mas não vai dar, não vai dar. Essa é a sua confissão. Você acha que Jesus vai apresentar isso diante do Pai? Não vai. Mas se você dissesse: aparentemente não está a dar, mas eu confio que Deus está a ordenar as suas bênçãos, em tudo onde eu ponho as minhas mãos, Deus faz prosperar. Aí, essa confissão chegaria ao Pai. Porque está escrito: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo em toda a obra das tuas mãos. Aí você começava a fazer as coisas realmente acontecer. Aí as suas palavras eram ouvidas diante de Deus Pai. E é isso que ia acontecer na sua vida. Então, ai pastor, mas temos que compreender que é crise. Não compreenda. Não compreenda. Não participe disso. Você não é mais deste mundo. Ainda que este mundo esteja em crise, você não se rege pela economia deste mundo. Você depende da economia celestial. E está a prova disso. Não se deixe levar por ela, não se renda, não se entregue, não baixe os braços. Confie em Deus. E a Bíblia diz 7 vezes que irá o justo, mas não ficará prostrado. Não importa quantas vezes você caiu, e não importa até se tropeçar e cair e se for vencido por circunstâncias adversas, não se dê por vencido. Não acaba enquanto Ele não disser que acabou. Ele tem a última palavra. Aleluia. Ai, glória a Deus. Por isso hoje é dia de vitória. Amanhã é dia de vencer, glória a Deus. Porque maior é o que está em si do que aquele que está no mundo. Então tenha uma confissão de acordo com esta verdade. Se Deus está consigo, como é que você pode apresentar um sacrifício de derrota? Ainda que as circunstâncias à sua volta o convençam disso, não se entregue, não se renda. Retenha firme a sua confissão, porque aquele que prometeu é fiel. Dou-vos só mais outro exemplo, isto é um bónus. Pronto. Eu amo falar destas coisas, porque sei que elas glorificam a Deus. O diabo é envergonhado e o nome do Senhor é glorificado, e para isso o Senhor nos levantou. Lembram-se da história da malária? Ela é feia que tolhe, irmãos. E queria namorar comigo, na verdade queria casar comigo. A viúva negra. Lembram-se da história quando eu apanhei malária? 3 semanas sem comer nem beber. Tive que levar soro 3 vezes para me aguentar de pé os poucos tempos que eu estava de pé. Emagreci, eu acho que emagreci para o meu limite, digo eu. Dava quase para perceber, tocar concertina e ver qual eram as teclas pretas e as brancas. E eu não sabia o que eu tinha, mas na primeira semana eu retive firme a minha confissão. Eu já bem, acho que não, ainda não tinha esta revelação da palavra aqui. Mas sabia que tinha que confessar a palavra de Deus. Estou sarado pelas feridas de Jesus. O que é que eu disse? Estou sarado pelas feridas de Jesus. Os sintomas eram os mesmos. Arrepios, de frio. Você veste 3 ou 4 camisolas, de repente
Um calor, mas é tudo repentino. Um calor, você tira as camisolas, fica a tremer, veste as camisolas, tira as camisolas, veste as camisolas. Era quase assim. E não consegue controlar a reação do corpo, os músculos contraem-se. Bem, não interessa a ninguém. Estou sarado pelas feridas de Jesus, era a minha confissão. Passou a primeira semana, os sintomas os mesmos. Entrei na segunda semana, levei soro, mais uma vez, e confessei: Senhor, prefiro morrer a acreditar do que viver a duvidar. Entende? Eu não estou a fazer disto a minha confissão, eu estou a falar com Deus, a minha confissão vem a seguir, entendeu? Estou só aqui a argumentar o meu caso com Ele. Senhor, eu prefiro morrer a acreditar do que viver a duvidar. Eu estou a dizer, olha, eu não vou arredar pé da minha posição. E eu sei que o diabo estava a ouvir também, até falei um bocadinho mais alto que é para ele ouvir. É surdo e às vezes faz que não ouve. Mas a tua palavra diz que pelas tuas feridas eu já fui sarado, e também está escrito: a tua palavra é vida e saúde para todos aqueles que as acham. Por isso eu estou sarado pelas tuas feridas, e a tua palavra está a transmitir vida do topo da minha cabeça à planta dos meus pés. Esta era a minha confissão. Os sintomas os mesmos. Não mudou nada. O que é que eu disse? Não mudou nada. Terceira semana, mais soro para a veia. E eu argumentei o meu caso com ele e disse: Senhor, se eu morrer, vão pôr na minha lápide: aqui jaz um homem que confiou em Deus e morreu doente. É essa a fama que tu queres? Estou a argumentar o meu caso com ele, ok? Há pessoas que nem na oração: não, mas isso é falar negativo, porque, está a falar com Deus, ok? Depois retenha a sua confissão, mas eu estou a argumentar o meu caso com ele. E ele mesmo disse: apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Argumenta o teu caso comigo, defende a tua causa. E ali eu era o advogado de mim próprio. Tinha que defender a minha causa. Ele disse: Senhor, eu nunca vi isso em lado nenhum. E a minha não vai ser a primeira. Porque a tua palavra diz que pelas tuas feridas eu já fui sarado. E eu digo: pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. No final da terceira semana, um médico, que era um irmão lá da igreja, disse: pastor, eu acho que o senhor tem malária. E eu já vi pessoas com malária em Angola, e o branco do olho fica amarelo limão, literalmente, ok? Literalmente. E eu não tinha, estava tudo normal nesse campo. Eu disse: não, olha, não, doutor, acho que não. Porque eu não tenho os olhos amarelos. Ele disse: não, pastor, mas há diferentes tipos de malária. Então levou-me ao hospital em São Paulo, Emílio Ribas. E eu entrei e vi aquelas macas a sair. Parece que tinha qualquer coisa ali. Afinal era um corpo humano, mas aquilo estava tão seco, tão seco, tão seco. E vinha aquele pensamento: olha, mais uns dias vais tu. O diabo é mesmo maluco, não é? Quando o diabo falar à sua cabeça e disser que você vai morrer, é hora de você se alegrar e dar glória a Deus. Como ele é mentiroso, significa que você viverá. Ele quer que você acredite na mentira, mas nós não fomos criados para crer na mentira. Nós fomos feitos para crer na verdade, andar na verdade. Não se deixe enganar. Tiraram-me sangue, entrevistaram algumas pessoas chegadas a mim, se eu falava bem, se eu tinha uma linguagem inteligível, dizia coisa com coisa, disseram que sim, tudo normal. Disseram: mas não é normal. Já começaram a dizer-me: isto não é normal, então chame-o lá. E lá me chamaram, fui eu. Eu ainda andava assim: calma, eu tenho tempo. Sentei-me e diz-me ele assim: senhor pastor, o senhor sabe que já devia ter morrido. Foi uma boa notícia, não é? Eu estou a ouvir. O senhor sabe que já devia ter morrido. Eu disse: porquê é que o doutor diz isso? E ele disse-me: porque o senhor tem malária. E o tipo de malária que o senhor tem, o limite são 27 por campo, e o senhor tem 32. Eu na altura não pensei nada. Pensei mais tarde: uau! Uau!
Eu já estava a viver a vida da palavra. Não diz lá Provérbios 4:20 que a palavra é vida e saúde para todos aqueles que as acham? Eu não estava mais a viver a minha vida corporal, humana, natural. Eu estava a viver a vida que a palavra me transferiu. Um bônus. Para que se cumpra a palavra, eu estava vivo. Oh, glória a Deus! Estou vivo, olha aqui, estou vivo. Olha eu mexer, estou vivo. E estarei vivo até cumprir o propósito e o plano que Deus tem para mim nesta terra. E depois de cumprir, então eu digo: Senhor, recolhe o teu servo agora, porque consumei a obra que me deste para fazer. E vou-me embora. Aleluia! Mas isso é quando eu for velhinho, muito velhinho, mas ativo, 90 anos, ativo. Pregar o Evangelho, ensinar obreiros mais novos. Sim? Glória a Deus. Então, ele lá me disse que eu tinha que estar lá num tratamento todo, não sei o quê, 45 dias, quinina e tetraciclina. E eu disse à doutora que me levou lá, uma espanhola, uma estagiária, levou-me lá ao quarto. Eu disse: doutora, eu não tenho tempo. Bem, mais realista. Eu não tenho tempo para quedar-me aqui tanto tempo. Me vou a sair em tempo recorde. E ela deu assim um sorriso. Eu acho que ela pensou: agora é que o vírus lhe afetou o cérebro. Foi ali. Nessa noite, eu estava lá deitado, com aqueles aparatos todos, né? O soro e não sei o quê. E eu disse, estava sozinho no quarto, eu disse: malária! Ela não tinha como fazer de conta que não ouviu, porque eu gritei bem alto, para ela ouvir: malária! Levanta-te do meu corpo e vai embora, e não voltes mais. Porque está escrito: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E depois agradeci e disse: graças te dou, Senhor, pela tua palavra, que é vida e saúde, e está a operar em mim. E devo ter adormecido, porque não me lembro mais nada. Terça de manhã, isto era segunda à noite, terça de manhã, foram-me tirar sangue para fazer análises. Quinta de manhã, era quando o meu médico estava de serviço. Entra ele, o outro que disse que eu já devia ter morrido, e mais uns estagiários, não sei lá, devia ser. E diz-me ele assim: ó senhor pastor, o senhor tem quem o venha buscar? Eu disse: eu não pedi a ninguém para vir buscar, mas... E disse logo o outro médico: eu levo. Está bem, então pode tomar o seu duche, vestir-se, e termina dizendo isto: não sabemos o que aconteceu, mas a malária desapareceu do seu corpo. Glória a Deus. A minha confissão foi ouvida diante do Pai. Jesus, o sumo sacerdote, a minha confissão apresentou-se diante do Pai. Pelas suas feridas eu fui sarado. Irmãos, isto que eu estou a partilhar consigo não foi uma coisa que eu ouvi, e se fosse já era bom partilhar, abençoou-me a mim, teria abençoado vocês também. É algo que eu vivi. Portanto, também não aceito que você me venha dizer que consigo não dá, que consigo não funciona. Ei, chegou tarde, eu estou aqui porque funciona. Eu hoje posso lhe dar um abraço linda, um beijinho, porque funciona, glória a Deus. Uau! Posso ser um meio, um canal, um vaso de Deus para abençoar a sua vida, porque esta palavra é verdadeira. E funcionou para mim, funcionará para si também. Não importa as circunstâncias. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos ficar de pé, glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu e começa a dar graças a Deus pela palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é vida e saúde para todos nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é a tua vontade para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é o teu sopro, a tua inspiração. Oh, a tua palavra está a operar em nós, está a transformar o mal em bem, a doença em saúde, a pobreza em prosperidade abundante. A tua palavra está a transformar qualquer problema em vitória, que traz glória, que traz honra para o teu nome. Aleluia!
Glória a Deus! Oh! Força! Cristo